O relatório de síntese que nós estamos aprofundando, capítulo a capítulo aqui no Igreja Sinodal, dedica uma reflexão especial ao bispo na comunhão eclesial. Nas convergências, aparece que a figura do bispo deve ser compreendida sempre orientada para a missão e que na sua igreja é o primeiro responsável pelo anúncio do Evangelho e pela liturgia, guia a comunidade cristã e promove o cuidado dos pobres e a defesa dos últimos. Para a gente conversar sobre este assunto, eu recebo o Dom Joaquim Giovanni Mal Guimarães. Ele é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e referencial para a Pastoral Nacional da População em Situação de Rua. Já é de casa, sempre compartilha com a gente, nos ensina, é sempre uma alegria recebê-lo aqui. Dom Mal, seja muito bem-vindo. Por uma igreja sinodal. Muito obrigado, Marcos, pela acolhida, e é muito bom refletir sobre esses assuntos porque eles estão movimentando a igreja de uma forma muito interessante. Isso. E para a gente falar sobre o bispo na comunhão eclesial, nada melhor do que a gente trazer um bispo para conversar com a gente, né, que olha para esse capítulo aqui do nosso relatório, do nosso documento, né, que você já conhece, que eu tenho apresentado aqui, tem essa versão, o Dom Mal trouxe a versão dele ali também, né, impressa, como eu estava utilizando no começo do nosso programa, mas é o mesmo documento e que deve ser lido, aprofundado, refletido nas nossas comunidades. Quero começar, Dom Mal, a nossa conversa aqui, separei alguns pontos que há nas convergências, uma reflexão sobre a figura do bispo na igreja e na sociedade, que na igreja ele é considerado como o pai de todos, mas que na sociedade não há esse reconhecimento e expressa uma crise de autoridade. Como é que a gente pode olhar para a figura do bispo na igreja e na sociedade diante dessa premissa que o documento nos traz? Então, Marcos e todos que estão participando deste programa, essa é uma questão das mais importantes. Parece ser uma questão marginal, mas é uma das mais importantes. Primeiro, porque a igreja é uma organização, é uma instituição muito grande, de muitos e muitos séculos. Então, ela precisa sempre encontrar a melhor maneira de o bispo exercer a autoridade. De fato, vivemos uma crise muito grande que se deve, no meu entendimento, a duas coisas. De ter tornado o exercício da autoridade na igreja parecido com o exercício da autoridade na sociedade civil. Às vezes até com alguns títulos, né, se o senhor me permite. Às vezes chama de príncipe, alguma coisa nesse exatamente. estilo, né? Então, isso foi muito ruim. E se hoje, muitas vezes, as pessoas não estão propriamente caracterizadas como príncipes, parecem ser, não é? E o outro ponto é o enfraquecimento da prática do exercício da autoridade como serviço, que é o que faz diferença. Então, se isso é diminuído, se isso é enfraquecido, evidentemente a autoridade revela mais e mais profundamente, digamos assim, a crise a que ela está submetida. É muito bom pensar o exercício da autoridade do bispo e, ao mesmo tempo, pensar em consciências esclarecidas, em pessoas bem formadas, porque a gente vai exercer melhor a autoridade como serviço, não no sentido de manipular as pessoas e as consciências, não, mas é pressupondo que a consciência bem formada exista. Portanto, ela se expressará de um modo muito especial na forma de diálogo e não de imposição. Na igreja, a autoridade é serviço. Partindo dessa premissa, né, do servir, o relatório que também nos pede para aprofundar o significado dessa relação, da reciprocidade entre o bispo e a igreja local, né? Não há bispo sem igreja. Você que está nos acompanhando, um bispo auxiliar, por exemplo, Dom Mal é bispo auxiliar a serviço da igreja particular de Belo Horizonte. Mas quando ele é nomeado, ele também recebe um título, bispo titular de uma igreja inexistente, fazendo ali uma ligação. Não existe bispo sem igreja. Como é que a gente pode aprofundar essa reciprocidade? Então, em primeiro lugar, esclarecer uma coisa, ou pelo menos informar uma coisa que é importante. O sínodo tem preferido usar igreja local no lugar de igreja particular. Boa ressalva. Todos nós sabemos que a igreja particular é uma expressão que está nos documentos do Concílio Vaticano II e isso é muito bom. Não há dificuldade de que seja assim.
Contudo, com a crise de autoridade, é preciso, de fato, entender esse particular como local. E não como propriedade. Igreja local de Belo Horizonte, de São Paulo, de Rio de Janeiro, das dioceses em todos os lugares do mundo. Pois bem, então como é que se deve caracterizar propriamente a relação entre o bispo e a igreja local? Em primeiro lugar, considerar isso. É um serviço dentro de uma igreja que está presente num determinado local. Em segundo lugar, entender exatamente a relação pela comunhão que deve existir entre as pessoas. A relação do bispo com a igreja local pressupõe a existência da comunhão, porque a comunhão é que estabelece, digamos assim, a grande norma, que nem precisa estar escrito, do respeito pelo outro, que age diferente, que pensa diferente. Comunhão é sempre assim, para que haja uma unidade, um corpo só. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo e todos nós fazemos parte do corpo. Então, a relação com a igreja local não pode ser uma relação de autoritarismo, de posse. É preciso que haja aquilo que o documento diz. Guarde bem essa palavra, que ela é fundamental. Reciprocidade e não submissão, servilidade ou qualquer coisa que apareça. Subserviência e assim por diante. Então, é uma relação de reciprocidade. Reciprocidade é um caminho, uma estrada de ida e vinda, não é? As pessoas vão e voltam, os pensamentos vão e voltam e as pessoas vão se encontrando e praticando a reciprocidade. Isso é bonito a gente olhar, né? Ou seja, quando há essa reciprocidade do bispo e da igreja que se reconhecem realmente como irmãos, como batizados, respondendo ao chamado de Cristo, anunciando o Evangelho, embora com ministérios diferentes, mas na mesma igreja como irmãos, né? Sem que haja um distanciamento. Às vezes parece uma figura tão distante, né? Tanto que quando o bispo chega para fazer uma visita pastoral, algo assim, muitas pessoas acham que é quase uma pessoa de outro planeta, porque há um distanciamento, né, Domão? Quanto mais distanciamento e quanto mais, digamos assim, desigualdade na relação, menos reciprocidade, menos comunhão, eu diria menos igreja. Aí a gente vai se aproximando mesmo mais de uma estrutura meramente hierárquica. Isso não é bom. A hierarquia é compreendida como serviço, como disse. Então, quanto mais a pessoa vive essa situação, mais ela está obrigada exatamente ao serviço. A reciprocidade é uma... Sabe por quê? O povo diz com muita clareza, ninguém está fora desta lógica. Cada pessoa tem algo a dar e algo a receber. Assim também é na igreja. Todos temos algo a dar e todos temos algo a receber. Então isso nos faz muito, digamos, comunidade eclesial, cada um exercendo o seu ministério. Para a gente tratar ainda nesse bloco aqui, Domão, tem um ponto que também me parece muito importante, que fala sobre a colegialidade episcopal. Se a gente pensa, por exemplo, num colégio episcopal, numa conferência ampla como a do Brasil, que são mais de 400 bispos, nem todos pensam da mesma forma, teologicamente, pastoralmente, dada essa diversa realidade. E o documento chama, né, que alguns ficam desconfortáveis com essa divergência. Como é que a gente pode olhar para isso? Então, em primeiro lugar, é que a divergência ela é uma coisa saudável. Não podemos entender o fato de a pessoa divergir, pensar diferente como algo patológico, como desestruturação, como enfraquecimento. Absolutamente. Então, divergir, pensar diferente é saudável. Mas o limite disso está exatamente quando a gente esbarra na unidade. Ou seja, a partir daqui, se eu continuo, se eu insisto, eu quebro a unidade. Então, aqui está o limite. Mas esse limite é muito elástico. Quer dizer, há muito campo para a gente pensar diferente e agir de uma forma diferente.
E não como tem acontecido muitas vezes, inclusive aqui no Brasil, vai alguém para os meios de comunicação, para as redes sociais, para a televisão e ali expressa a sua profunda, digamos assim, divergência, inclusive falando mal, não é? Às vezes do Papa Francisco, da CNBB, da Igreja no Brasil, é impressionante, da campanha da fraternidade, não é? Então, as nossas diferenças não podem ser consideradas como desigualdade. Toda desigualdade tem que ser superada, mas as nossas diferenças, as nossas divergências cultivadas, porque elas nos fazem crescer. Esse, inclusive, é um dos papéis da teologia, mostrar ângulos diferentes de uma mesma questão, fazendo com que todos possam aprofundar aquele ponto. Aliás, o Papa Francisco tem estimulado a teologia a ser audaciosa, a ir para frente, porque esse é o papel exatamente do pensar teológico que reverbera de uma maneira muito interessante lá na pastoral, não é? Sim. Então, a divergência realmente é muito importante. Agora, a colegialidade significa vamos juntos, inclusive assim, olha, eu tenho uma divergência, mas a gente conseguiu fazer a aprovação de um determinado ponto dessa maneira, então, a partir dali eu tenho que fazer a adesão. Vamos juntos. Vamos juntos. Isso é colegialidade. Se você me permite... Dalmau, só o nosso tempo aqui está chegando ao fim, vamos fazer um intervalo bem rapidinho mesmo, e na volta a gente continua com esse ponto. Eu convido você a continuar com a gente. Já voltamos com a Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha, que reflete com a gente por uma Igreja Sinodal missionária. E dentro desta Igreja Sinodal, a gente hoje está olhando para o bispo na comunhão eclesial, que é um dos capítulos do nosso relatório de síntese, e quem nos ajuda a refletir sobre os principais pontos deste documento é o Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu interrompi o senhor para a gente fazer um intervalo, Dom Moll, exatamente nesse ponto que a gente estava tratando sobre a colegialidade episcopal. Eu gostaria de colocar 5 palavras muito rápidas apenas com a definição, para a gente entender que o bispo que atua a partir da colegialidade, ou dentro do princípio da colegialidade, ele assume a tarefa também com outras atividades. Então, é o seguinte, nós usamos muito hoje a palavra eclesialidade. Eclesialidade é o modo da igreja identificar-se. Ela é igreja. Usamos muito a palavra sinodalidade, de uns tempos para cá. É o modo de ser da igreja. Usamos muito a palavra ministerialidade. É o modo de a igreja servir. Também usamos a palavra colegialidade, que é o modo da igreja atuar. Ela atua, né, de maneira colegial. E a comunitariedade, a 5ª palavra. A comunitariedade é como a igreja vive, ela vive em comunidade. Então, o bispo que quer atuar sob o ponto de vista da colegialidade, ele cuida também da eclesialidade, ele cuida da sinodalidade, ele cuida da ministerialidade e da comunitariedade, que é o aspecto mais importante da igreja, porque é lá na comunidade que a igreja existe. A igreja acontece o nosso ser cristão vivido em comunidade, né? Perfeito. Ou seja, nós não podemos nos afastar desta premissa. Falamos de autoridade, na igreja a autoridade é serviço, falamos aqui de colegialidade, eclesialidade, missionariedade, e tem um ponto que aparece aqui, Dalmau, de uma necessidade, de uma proposta para que haja uma averiguação da atividade do bispo, ou seja, isso colabora para uma cultura de transparência, por exemplo, para a tutela de menores, para a salvaguarda, que é um assunto muito sensível e caro ao Papa Francisco. Como é que a gente coloca essa proposta em ação? A cultura da prestação de contas é parte integrante de uma igreja sinodal. A síntese da primeira sessão do sínodo, a segunda será em outubro do ano que vem, como bem sabemos, né, Marcos? Deste ano. Deste ano, já mudou. Já mudou o ano. 2024, outubro de 2024. Ela apresenta algo assim muito inusitado. De certa forma, conversado assim nos corredores, mas não imaginávamos que fosse aparecer com tanta clareza. E diz mais ou menos assim, quase que textualmente aí no livro que você tem em mãos. Ativar estruturas e processos de averiguação regular da ação do bispo,
em relação à sua autoridade, como é que ele pratica a autoridade, em relação à administração, à tutela para a defesa das crianças, a cultura de prestação de contas. É como você introduziu. É muito interessante. Isso significa, em outras palavras, de tanto em tanto tempo, de maneira regular, fazer uma avaliação. Como é que o bispo está atuando? Se este ponto passar, ele vai ser o maior sinal de que os bispos, ao concordarem com isso, estarão vivendo mesmo e dando a prova do exercício do poder como serviço. Que quem aceita ser avaliado está exatamente dizendo: quero servir melhor, me ajude. Onde é que eu posso melhorar? E aqui me parece que assim, há uma ampliação, porque regularmente os bispos já têm que enviar a Roma relatórios, tem aquela visita ad limina que acontece regularmente. Agora aqui falando assim, não, vamos fazer isso também nas nossas bases, nas igrejas locais, ativar essa cultura de acompanhamento, né? É muito importante. Ou seja, o supervisor da igreja local, o bispo, ele tem o trabalho, o ministério de exatamente supervisionar todo o andamento da igreja, sob todos os aspectos, não é? E agora vem uma proposta que é muito interessante, muito bonita, é muito dentro do espírito da sinodalidade, que é o modo da igreja ser. Vem essa proposta de vamos avaliar, está indo bem, não está, precisamos melhorar isso, aquilo, outro, de modo que o bispo se sinta ajudado no exercício do seu ministério. Isto é serviço, isso é espírito de serviço, isso significa colocar o avental e não tirar mais, para sempre estar o bispo ajoelhado aos pés das pessoas, lavando os pés das pessoas, servindo as pessoas, como Jesus usou essa metáfora. E com relação aos menores, porque aqui aparece a questão do abuso, menção, né? Então eu diria o seguinte, olha, o abuso, seja ele sexual, moral, de poder, qualquer tipo de abuso... espiritual. Exatamente, de manipulação, não é? Qualquer tipo de abuso é infame, é abjeto, é imundo, provoca nojo, sabe? Porque abuso, a própria palavra já está dizendo, precisa ser superado, resolvido. Então, eu penso que a autoridade e serviço do bispo, como também outros que exercem a autoridade, precisa fazer com que a tolerância seja zero. Nenhum tipo de tolerância. Portanto, vai fazer muito bem uma sucinta e profunda apuração, conclusão e encaminhamento. Não pode ser esses processos que se arrastam indefinidamente, buscando recursos aqui ou ali. Um processo sério, profundo, que vai verificar, que vai constatar, concluir, julgar e fazer o encaminhamento. Isso significa colocar o abusador, que comete um pecado, na dinâmica da graça, né, pela sua confissão. O abusador que é doente, porque abusar significa doença em todos os aspectos e não só no sexual, então ele vai ter que se tratar. E no aspecto criminal, se ele cometeu um crime, ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Então, é isso que precisa ser feito. Tolerância zero, encaminhamento breve, rápido, profundo, verdadeiro, para que tudo isso seja extirpado do ambiente eclesial e do ambiente social. 2 pontos mais, Domol, que eu gostaria de tratar aqui, porque quando o papo, a prosa é boa e quando o convidado é bom, o tempo passa voando. Mas muito ligado a este que a gente falava, dessa cultura de transparência, prestação de contas, de acompanhamento, está ligado aqui à obrigatoriedade dos conselhos, né? Aqui fala que se torne obrigatório o conselho episcopal, o conselho de pastoral. Sim. Então, isso está no direito canônico. O direito canônico diz que os conselhos administrativos e econômicos são obrigatórios. Eles precisam existir, está determinado em lei. Mas os conselhos pastorais, eles são opcionais, né? Não são obrigatórios. Então, o sínodo para a sinodalidade está pedindo, e isso está expresso exatamente no capítulo do ministério do bispo, que exatamente esses conselhos sejam obrigatórios. E ativos. Ativos, obrigatórios e ativos. O conselho episcopal
mas também a gente precisa pensar nos conselhos de região, no conselho de paróquia, no conselho de comunidade, né? Então, os conselhos da base da igreja, que é a comunidade, até as instâncias maiores, todas elas ajudadas, auxiliadas, animadas por conselhos pastorais. E um último ponto, Dom Mol, que isso apareceu já no Instrumentum Laboris da Assembleia Sinodal e veio aqui novamente, que se verifique os critérios e os processos de nomeação ao episcopado. Muita gente que está nos acompanhando não sabe como é que um bispo é nomeado e mesmo, às vezes, quem está no dia a dia da igreja também não sabe. Aqui fala assim, precisamos de verificar os critérios e também ampliar essa consulta ao povo de Deus. Isso está muito claro na síntese. Ampliar significa consultar mais pessoas, porque a essência do processo é a consulta. Hoje o bispo é nomeado assim, faz-se uma consulta, quem pode ser bispo, quem tem as condições para ser bispo, respeitando aquele outro critério, evidentemente, o da colegialidade, o da sinodalidade, o da profundidade da reflexão, da teologia, vida de oração, compromisso com os pobres, etc, etc. Então, olhando tudo isso, quem pode ser? Então, ao invés de consultar só um grupo mais restrito, e às vezes pessoas que já exercem um poder, né, numa escala muito alta, consultar também outras pessoas. Justamente porque a maneira de o povo viver a fé contém uma sabedoria que precisa ser acolhida também nesses processos. E tomara que isso aconteça de modo que a gente seja mesmo uma igreja sem nenhuma preocupação com o carreirismo, porque não precisamos de ninguém fazendo, digamos, disputa carreirista dentro da igreja, mas precisamos que todos sejam igualmente servidores. E isso não vai ser novidade, porque nós já, no início do cristianismo, salvo engano até o século IV ou por ali, o bispo era escolhido pelo seu povo, né? Então não é estranho à igreja. Não né? é estranho à igreja, né? Então, ou seja, o povo reconhecia ali as pessoas batizadas que poderiam assumir de maneira intensa, profunda, esse ministério. E aí me recordo de uma frase de Santo Agostinho, que foi bispo, que é que para vocês sou bispo e com vocês sou cristão. A gente podia até inverter, né? Com vocês sou cristão primeiro, porque é isso que nos une e que nos torna irmãos e que também nos dá tanta alegria de contar com a sua participação, reflexão e aprofundamento. Muito obrigado, Dom Mol. Que bom. E que bom que a Igreja Sinodal está suscitando tudo isso, o sínodo está, né, juntando todas essas reflexões. Eu tenho certeza que a Igreja está caminhando no caminho certo, porque está guiada pelo Espírito. Amém. No próximo programa a gente continua falando de bispo. O bispo de Roma, nosso amado Papa Francisco. Vai ser uma conversa para lá de especial, eu tenho certeza. Você é meu convidado, para que assim nós sigamos trilhando este caminho de ser uma igreja sinodal missionária. Um abraço.